Alô, pessoal, professor Alessandro aqui de novo com vocês, né? Vamos lá para a geografia. Quero que vocês peguem aí aquelas questões que foram deixadas, tá? Materialzinho de apoio que ficou disponível aí na plataforma da escola. Localizem essas questões aí, por favor, que vai fazer aqui uma autocorreção, tá bom? Logo em seguida, a gente vai dar um tempinho aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Procurem então aí essas questões, para a gente poder debatê-las aqui, tá? A gente vai fazer uma autocorreção agora, tá bom? Então, localizem aí, por favor. Vamos lá? É hora da correção, né? Então, muita atenção, por favor, tá bom? No terminar, a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês aí, tá certo? Vamos lá, então. Nós temos aqui a primeira questão, que diz o seguinte, né? Observe atentamente as pirâmides etárias da população brasileira que se encontram a seguir. Vamos ver, então, as pirâmides. Aí estão elas, né? Eu tenho uma pirâmide de 1970 e temos uma pirâmide aí do ano de 2000. Vamos primeiro analisar elas aqui. Observem, por favor. A pirâmide de 1970, aqui no caso brasileiro, nós teríamos, por exemplo, aqui uma base consideravelmente larga, né? E ela teria realmente o formato de uma pirâmide. Enquanto que a pirâmide do ano 2000, a gente consegue perceber aqui uma nítida diferença. A base ela ficou mais estreita. Você observa que o corpo ele começou então a enlarguecer, tá bom? E observe também que o topo ele passou também a ter um perfil diferenciado, está bem mais largo do que o período de 1970, tá bom? Vamos ver então o que a questão quer? Vamos lá? Observe então aí. Analisando essa pirâmide, pessoal, nós temos aqui algumas alternativas, tá bom? Marcaram o que então aí nessa questão? Aquilo que eu acabei de apresentar para vocês. O que é que a gente pode, na verdade, concluir analisando aí essa pirâmide e também percebendo, por exemplo, aí as alternativas. Vamos lá? Vamos ver então qual é a alternativa aí. Aí, pessoal, a letra C, olha só. A letra C diz o seguinte, né? As pirâmides elas mostram que o Brasil, ao longo dos 30 anos que se passaram, efetuou a chamada transição demográfica, apresentando um envelhecimento de sua população. Vamos repetir esse conceito. Transição demográfica corresponde exatamente a um processo em que uma população de um determinado país ela muda a sua faixa etária, ela passa por um processo de mudança na sua faixa etária. Então, a população, ela no caso brasileira, que nós analisamos, ela ao longo desses anos foi deixando de ser uma população formada predominantemente por crianças e passando a ter um perfil predominantemente adultos, ou seja, ela está na faixa etária predominante, que é aquela que envolve jovens e adultos. Por isso, nós vamos ter aí a pirâmide etária brasileira tendo esse perfil, sendo que gradativamente nós também observamos o seu envelhecimento. Beleza, pessoal? Vamos passar para a próxima questão. Podemos continuar, então? Vamos lá. Dá uma olhada, então, na segunda questão. Olhem aí. O envelhecimento da população ela está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. A população está vivendo mais, significa dizer que a taxa de mortalidade está caindo. Vimos que um dos fatores que contribui para a queda na taxa de mortalidade é exatamente um avanço nos meios hospitalares, no meio da saúde, tá bom? No meio do saneamento básico. Então, essas melhorias acabaram fazendo com que a população tivesse aí, digamos que uma melhor qualidade de vida, fazendo aí com que elas tivessem um perfil de envelhecimento. A Europa foi o primeiro continente a promover tamanha mudança, né? As questões referentes, por exemplo, ao tratamento de doenças, né, à cura e principalmente ao combate, fez com que os europeus passassem a ter o perfil de um continente em que uma boa parte da população é formada por adultos e idosos. Tá? Dentro do continente europeu, nós temos aí, por exemplo, a Itália como sendo o país que tem o maior número de idosos, tá bom? Então, nós vamos levar em consideração que essa informação, ela tem como causa o quê, pessoal? Então, assim, isso ocorre em função de quê? Dê uma olhada aí nas alternativas. Qual alternativa responde, então, essa segunda questão? Vamos observar. Nós temos aí a letra E. Isso é resultado de quê? De um declínio na taxa de natalidade, ou seja,
Está nascendo menos crianças, né? Vimos também a causa nas últimas aulas, foi apresentado para vocês, tá bom? E um aumento na longevidade, exatamente um aumento na expectativa de vida, então uma questão bem simples, para reforçar aquilo que nós trabalhamos em outros momentos, tá bom? Podemos continuar? Vamos nós então. Vamos para a terceira questão? A terceira questão, nós vamos analisar agora aqui a ideia de população relativa, tá bom? Que é aquela ideia de densidade demográfica. Na última aula tivemos até algumas dúvidas, tá? Vamos então aqui observar o que o enunciado da questão diz. Vamos lá. Eu tenho aqui, um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento e da compreensão dos seus indicadores demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, analise as proposições abaixo. Eu tenho aí a alternativa 1, que diz o seguinte: a densidade demográfica ela é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua população absoluta. E aí, pessoal? O que é que vocês colocaram aí? Se a gente fosse analisar como verdadeiro ou falso, esse item 1 seria verdadeiro ou falso? Olha com calma, cuidado para não confundir, tá bom? Eu tenho aí um cálculozinho de densidade demográfica, que é a mesma coisa que população relativa. Observem aí, por favor, com calma. Podemos? Muito bem. Então, nós vamos observar, por exemplo, que tem um probleminha aí nessa alternativa. A densidade demográfica, na verdade, ela é o contrário. É a forma como eu distribuo a população pelo território. Então, aí ela está colocando aí uma situação que é o oposto, né? Então, a densidade demográfica seria corretamente essa alternativa. Se eu levasse em consideração a população absoluta dividido pela área da superfície, pela área territorial, tá bom? Vamos para o item 2. A taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de outro indicador, o da natalidade. E aí? Verdadeiro ou falso para essa alternativa? Vamos analisar o item 3 logo, que a gente já faz logo tudo de uma vez. Observe. 3. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano. Lembrando que nós estudamos isso aqui no capítulo anterior, né? Conceito de mortalidade infantil, como é que ele deve ser calculado, tá bom? E aí, o que vocês marcaram? Verdadeiro ou falso? Estão ansiosos aí pelo resultado, né? Já ver isso aí, porque a gente vai colocar algumas informações complementares aqui para vocês. Ou 4, crescimento vegetativo, ele é calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migrações. É, pessoal? Essa migração, ela entra? E, na verdade, o crescimento vegetativo ele é calculado assim, é? Vamos observar então aí. E a quinta, nós temos o seguinte: o superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Esse item 5, eu vou chamar uma atenção especial, a gente vai comentar já ele, tá bom? Para a gente poder entender o conceito de superpovoamento. Mas vamos observar então qual é a alternativa aí, vamos comentar então todas elas. Eu tenho aqui o item 2 como sendo verdadeiro, tá bom? A taxa de fecundidade, na verdade, vai levar em consideração também o fator natalidade. Nós temos aqui a outra alternativa, que é a 3, também verdadeira. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano, também está correto. E a outra seria exatamente o 5, olha só, o item 5. Portanto, qual a alternativa marcar lá? Letra E, então eu tenho 2, 3 e 5. Bem, o item 2, eu tenho de fato isso acontecendo. O item 3, a mortalidade infantil leva em consideração um número de crianças que morrem antes de completar 1 ano, tá bom? Mas e o 5, que é o superpovoamento? Quando eu falo assim, em área povoada, significa dizer que eu tenho uma elevada concentração populacional ou que eu tenho uma elevada densidade demográfica. Quando eu falo em superpovoamento, pessoal, esse termo é uma definição que ela é um pouco diferente da ideia de densidade demográfica. O superpovoamento, não necessariamente eu vou levar em consideração somente a concentração populacional. Eu tenho que levar em consideração a condição socioeconômica dos países. Então, eu tenho uma relação entre esses dois fatores. Tá? Então, no caso do Brasil, como eu tenho aí uma má distribuição de renda no país, o Brasil ele vai se encaixar como um país superpovoado. Tá bom?
Então, a ideia de superpovoamento não vai levar em consideração somente a densidade demográfica. Por isso, essa alternativa ela é considerada correta, porque além de levar em consideração a densidade demográfica, eu tenho que levar também a distribuição de renda. Como no Brasil, por exemplo, na China, na Índia, que não são países que estão no topo dos países de densidade demográfica, eles têm aí uma elevada concentração de renda, então esses países eles não se encaixaram no perfil de superpovoado. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos então continuar. Professor, e por que a 4 está errada? Porque o crescimento vegetativo não vai levar em consideração as migrações, pessoal. O crescimento vegetativo vai levar em consideração a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Beleza? Vamos para a próxima, questão de número 4. A ocupação do território brasileiro pela população se dá de modo bastante irregular. É bastante visível o contraste existente entre a fachada litorânea, onde se encontra a maioria da população, e o interior do país, fracamente povoado. Tem um mapa aí no material de vocês, tá bom? O pessoal estava perguntando, professor, esse material a gente vai receber ele? Galerinha, quando eu estiver trabalhando aqui a ideia de folhinha, nós estamos trabalhando a ideia de folhinha online. Vai estar aí no aplicativo da escola, tá bom? Vocês estão acostumados com aquela folhinha, né? Pois é, aquela que vem lá com aquela grande quantidade de páginas, ela não vem mais do ponto de vista físico, a menos que você imprima em sua casa, né? Aí você vai ter uma folhinha aí realmente física. Senão, a gente vai trabalhar aqui exatamente com esse perfil. Tá? É porque eu tenho esse hábito de estar falando folhinha, acabou gerando assim uma certa dúvida por parte de muitos de vocês, tá bom? Então, voltando aqui, observem, esse mapa nós trabalhamos por várias vezes, tem no livrinho de vocês. Eu tenho aqui uma evolução da densidade demográfica do Brasil, de 1960, de 1980, e observem que nós estamos chegando hoje numa condição de que esse povoamento, ele continua concentrado aqui na área do litoral, mas ele começa a ter alguns focos, aqui alguns pontos que são considerados aí também bem povoados, tá? São isolados, tá bom? Leva-se em consideração, por exemplo, que aqui foi por onde começou o povoamento do Brasil, então o restante do território, o povoamento foi bem depois, tá? Então, por isso a gente tem aí uma análise um pouco diferenciada. Mas vamos ver o que é que a pergunta, como é que se procede a pergunta aí para essa questão. Ela diz o seguinte: explique apresentando fatores que justifiquem esse contraste demográfico. Então, eu tenho aqui a ideia de contraste, está aqui na questão, ela está falando em contraste, e contraste é exatamente a diferença, a gente consegue observar aqui, principalmente nesse mapa maior, tá bom? Então, ele quer que você explique apresentando fatores que justifiquem esse contraste demográfico. Vamos, então, observar aqui qual seria, então, a forma como eu deveria responder essa questão. Eu preciso apresentar fatores, ao mesmo tempo eu preciso explicar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma resposta que diz o seguinte, né? A ocupação do Brasil teve início pelo litoral em função da colonização. As atividades econômicas desenvolvidas ao longo da formação territorial do Brasil, extração do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, cafeicultura, indústria, elas foram desenvolvidas ao longo da faixa litorânea, favorecendo aí a concentração urbana e populacional. Já a porção centro-norte, aquela que tem a região centro-oeste e norte do Brasil, teve povoamento tardio. Né? Você observa que esse povoamento ele começou, de fato, a ser um pouquinho alterado, né? Após o Tratado de Madrid, quando o Brasil, de fato, ele vai ter aí um expansionismo, quando as atividades econômicas do Brasil português, naquela época, passaram a se tornar gradativamente mais efetivas. Em todo caso, o próprio mapa mostrou para a gente que não dá para comparar a densidade demográfica da porção centro-norte do Brasil com a área do litoral. Tá bom? Então, nós temos aí já a porção centro-norte, povoamento tardio. Isso deve-se a vários fatores, sobretudo aí, principalmente fatores históricos, mas também nós temos fatores naturais. Tá? É exatamente a dificuldade de ocupação na floresta amazônica, por exemplo, que é uma área em que nós vamos ter uma mata densa, uma mata fechada. Existe também a dificuldade por conta da grande quantidade de rios. Então, esses rios, o período, por exemplo, de cheias, eles transbordam. Então, não é nem conveniente, por exemplo, utilizar aí esses espaços, tá? É necessário ter aí uma precaução quanto à ocupação de áreas próximas aos rios, sobretudo na região norte, que é a região que mais chove no Brasil. E nós temos também na região central,
uma área que nós vamos ter as maiores altitudes, são áreas com muitas serras, então isso também dificulta a ocupação. Esses aspectos naturais, quando nós estivermos lá no segundo semestre, aí nós vamos ter uma atenção mais especial para eles, porque a gente vai trabalhar cada um desses aspectos naturais aí, tá bom? Galerinha, vamos então, algumas dúvidas, se tiverem, vão anotando, porque daqui a pouco a gente vai dar um tempinho aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Vamos continuar então? Olha a questão de número 5. Observe as pirâmides a seguir e responda as duas próximas questões. Eu tenho aí uma evolução das pirâmides de 1960 até 2010. Então, vamos observar aqui que elas vêm, de fato, ganhando um perfil bem diferente. Eu saio de uma forma que é realmente de pirâmide, sendo que ela vai mudando aqui no ano 2000. Isso nós analisamos lá na primeira questão, muito semelhante. E eu vou observar, por exemplo, que a base ela vai diminuindo e o corpo vai aumentando gradativamente. Mas aqui você observa a questão dando uma atenção mais especial para o percentual de idosos. Percebam que eles vêm só aumentando, tá bom? Eu tenho uma pirâmide aqui, por exemplo, a última de 2010, se você for comparar com a de 2020, também já sofreu aí uma relativa mudança, tá? Mas vamos observar o que é que diz aqui a questão. Diz o seguinte, ó, com base na evolução da pirâmide etária no Brasil em 1960, 2000 e 2010, e nos conhecimentos sobre dinâmica populacional, considere as afirmativas a seguir, analisando-as como verdadeiro ou falso e refazendo os itens errados, de modo a ficarem corretos. Vamos analisar então aqui essas alternativas. Vamos lá? A primeira tem assim, a transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade devido a altas taxas de natalidade e de fecundidade da população. Volto a utilizar aqui a expressão transição demográfica. Ele está dizendo que ela está se concretizando, é fato, né? Isso está acontecendo, tá? Já há evidências, inclusive, que ela já está no seu ponto final de conclusão, tá bom? Mas eu tenho aqui um problema nessa questão. Diz que a transição demográfica está acontecendo e está se concretizando porque as altas taxas de natalidade e fecundidade se mantêm na população brasileira. O que eu marco aí? Verdadeiro ou falso? É falso, né, pessoal? Onde é que eu tenho o erro aí? É exatamente devido às altas taxas de natalidade e de fecundidade. Então, ao invés de eu colocar altas taxas de natalidade e fecundidade, eu coloco devido às baixas taxas de natalidade e fecundidade e coloco lá no finalzinho em função também do aumento da expectativa de vida, do aumento da longevidade. Beleza? Vamos continuar então? Olha a próxima alternativa aí. A pirâmide de 1960, ela apresenta um aspecto triangular, indicando que o percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. 1960 é aquela primeira pirâmide que nós vimos lá, pessoal. A base realmente é bem larga. E aí, observando então aquela pirâmide, eu posso concluir que essa alternativa é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Aí, né? Então, essa pirâmide, na verdade, ela vai ter um aspecto triangular, então vai se assemelhar de fato a uma pirâmide, e vai ter aí um predomínio considerável de crianças e jovens, tá bom? Muito bem, vamos ao próximo. Observem aí, eu tenho aqui, o envelhecimento de uma população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país. Por isso, na pirâmide de 2010, a diferença da base para o topo foi reduzida. E aí, pessoal? Eu tenho realmente essa ideia de envelhecimento da população com esse perfil, ela representa a diminuição proporcional da população mais jovem. O que é que eu consigo observar aí, por favor? É isso mesmo? Há uma diferença da base para o topo, sendo que isso, na verdade, foi reduzido? Sim, né? Eu tenho aqui essa alternativa como verdadeira. Em 1960, a base era bem larga e o topo era bem estreito. Então, agora eu consigo perceber, por exemplo, uma redução. Se eu comparar o perfil aí dessa pirâmide de 2010, eu consigo ver, na verdade, aí que o formato lá do topo com o da base, eles estão cada vez mais próximos, né? Muito bem. E o último, eu tenho aqui os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas dos setores da previdência e da saúde pública voltados para a terceira idade. Olha, essa alternativa, ela inclusive vai, por exemplo, poder responder uma outra questão que nós temos aí, tá?
Então, essa é verdadeira também, tá, pessoal? É uma das alternativas, nós já vimos, inclusive, em sala de aula, onde foi colocada aí as consequências e possíveis soluções que deveriam ser tomadas aí para resolver esse problema. Beleza? Podemos continuar, então? Vamos lá? Sexta questão e última. Os gráficos abaixo representam a composição da população brasileira por sexo e idade, de 1990 até 2013. Observe que para cada ano está destacado o percentual da população economicamente ativa. PEA, estão lembrados, nós também apresentamos para vocês, é uma sigla que significa População Economicamente Ativa. Que parcela da população é essa? É aquela que tem idade própria para o mercado de trabalho, tá bom? Então, essa idade própria, eu diria, por exemplo, no caso brasileiro, de 18 anos até 59, por exemplo, né? Que seria aí a idade que você já estaria entrando na tal aposentadoria, tá bom? Então, isso, na verdade, vai, por exemplo, mostrar aí um perfil bem diferenciado dessa população economicamente ativa. Percebam, por exemplo, que ela vem aí se estabilizando, sobretudo com as duas últimas pirâmides. Porque, na verdade, essas crianças aqui, no início aqui dessa primeira pirâmide, bom, elas hoje são adultas, né? Então, você tem aí essa composição da população, uma faixa etária que tem aí a maior possibilidade para poder ingressar no mercado de trabalho. Falando em faixa etária, tá certo? Com base nas informações acima, então, vamos lá. Atente ao que se pede. A letra A tem assim. Na atualidade, o Brasil encontra-se num período denominado janela demográfica ou bônus demográfico. Caracterize esse período. Muita atenção para a letra A, é algo novo aqui nas nossas informações. Eu tenho que descobrir o que é bônus demográfico. É a mesma coisa que janela demográfica, tá bom? Mas se você for observar, por exemplo, a princípio, a ideia de bônus significa um ganho, é algo a mais. Então, significa dizer que o Brasil hoje ele tem um número considerável de pessoas na faixa etária que dá para ingressar no mercado de trabalho, tá? Então, digamos que eu tenha um excedente populacional para poder ingressar no mercado de trabalho por conta da faixa etária que nós estamos vivendo hoje, né? O Brasil ele vai ter aí esse perfil de hoje ser um país que tem aí predominantemente a formação por adultos, se nós levarmos em consideração que é um número considerável de pessoas de 18 anos até 60. Então, essa ideia de bônus demográfico vai ter esse perfil. Portanto, vamos entender aqui direitinho como é que caracterizado esse período. Eu tenho aqui uma resposta. Bônus demográfico ocorre quando? Pede que caracteriza, né? Então, o bônus demográfico ocorre quando há proporcionalmente um maior número de pessoas em idade ativa aptas a trabalhar. Eu acabei de apresentar para vocês. O Brasil possui 50 milhões de jovens. O aumento da população nessa faixa etária começou no início da década de 2010 e terá seu auge em 2020, portanto, o ano que nós estamos vivendo, né? Tá bom? E aí nós vamos observar, por exemplo, que por conta exatamente de problemas de ordem econômica e agora por conta da pandemia, infelizmente as notícias não são nada animadoras, a tendência é que aumente o número de desempregados. Agora sim, por falta de emprego e não somente por conta da qualificação baixa de muitos brasileiros. Mas eu tenho uma observação aqui, para quem ainda ficou na dúvida, está aqui, eu tenho um conceito, tá bom? Bônus demográfico é resultado da redução da taxa de fecundidade e da diminuição da mortalidade em uma população, quando as pessoas passam a viver mais. Isso aumenta a proporção de pessoas em idade de trabalhar, entre 15 e 64 anos, em relação à população dependente, crianças e idosos. Guarde essa observação aí com muito carinho, tá bom? Para estudar, beleza? Vamos então para a última questão. Analise a pirâmide etária de 2050, é a última, aquela última pirâmide. E cite duas medidas que poderão ser tomadas pelo governo brasileiro para garantir o bem-estar da população nesse contexto demográfico. Explique. Aí lá naquela questãozinha anterior, a última alternativa que seria verdadeiro, dá para vocês encaixarem aí como uma resposta. Só pede que explique, né? Vamos ver aqui uma resposta que foi apresentada para vocês. Então, o que o governo deve agir, por exemplo? Como é que ele deve agir? Ele deve garantir emprego e renda, buscando investimentos em educação de qualidade, capacitação profissionais,
em diversas áreas para absorver o máximo possível a pé. Deve também realizar a reforma previdenciária, pensando sobretudo em um modelo que sustente os seus beneficiários, não comprometendo as gerações futuras. Deve envolver um aumento da idade propícia para se aposentar. Então, assim, a prioridade, no caso, nós estamos falando aqui em expectativa de vida, é exatamente fazer uma reforma, sobretudo, quanto ao número de idosos que existe no país. Porque, como bem foi falado para vocês anteriormente, nós vamos poder observar, por exemplo, que não é somente os idosos que vão compor aí a Previdência brasileira, né? Então, é necessário levar em consideração para essa questão, prioritariamente, a ideia de aposentadoria por parte dos idosos. Tá bom, pessoal? Vamos continuar, então? Vamos lá? Bem, agora é necessário que vocês peguem o livrinho de vocês, tá bom? Aqui o meu, todo mundo localizando o livro. A gente vai dar continuidade aos conteúdos aí. Abra um livrinho de vocês aí, por favor, na página 67 do livro, página 67. A gente vai dar uma acompanhada agora aqui, trabalhando paralelamente com os slides de vocês. Página 67, todo mundo aí, por favor, tá, pessoal? Vamos lá, então. Mulheres e homens no mundo do trabalho, tá? Vamos observar, então, como é que está aí essa distribuição da população com base nessa situação. Bem, eu tenho aqui, por exemplo, no Brasil e no mundo, o predomínio de mulheres. Em todo caso, não significa dizer que elas estão no topo aí do mercado de trabalho. Numericamente, elas são bem inferiores. Também, ainda tem o perfil de ganharem menos do que os homens. Apesar de que nos últimos anos as mulheres vêm tendo um destaque, tá bom? Elas vêm ganhando cargos aí, digamos que inclusive superiores a de muitos homens. Elas estão aí em algumas situações, inclusive passando a administrar, a comandar, tá? Desde empresas até países, né? Nós temos aí grandes corporações internacionais que são administradas por mulheres. Temos países em que existem aí os seus chefes como sendo mulheres, tá bom? Chefes de governo como sendo mulheres. O Brasil já experimentou, nós já tivemos aí um momento, mas outros países também estão no mesmo perfil, tá bom? Como a própria Alemanha, o maior exemplo que nós damos para vocês. Há um bom tempo, Angela Merkel está no governo alemão e tem uma boa aceitação quanto às suas ações governamentais, tá bom? Mas dê uma olhada nesse infográfico aqui. Presença feminina no Brasil, participação de mulheres e homens em postos de trabalhos formais. Observe que nós temos aqui, pessoal, consideravelmente um ganhozinho da proporção das mulheres entrando no mercado de trabalho, né? Então, é um ganho que é considerável para o longo processo de conquistas que as mulheres vieram conseguindo no Brasil e no mundo, tá bom? Eu tenho aqui os setores com maior presença feminina, tá? E tenho os setores com maior presença masculina, isso em percentual, tá bom? Observem, por exemplo, que as mulheres estão predominantemente nos setores de saúde, serviços sociais, educação, alojamentos, administração pública, defesa, seguridade social e atividades financeiras de seguro e de serviços relacionados. Os homens, sobretudo na construção civil, a indústria extrativista, no transporte, empresas de eletricidade e gás, água e esgoto. Você diz, professor, mas esse lado predominantemente masculino aí envolve empresas, sobretudo, que exigem de fato aí uma maior força de trabalho. Mas há mulheres que estão fazendo parte já desse meio, né? Então, também passam aí a compor esses setores que antes eram predominantemente masculinos. Um ganho importante para as mulheres, exatamente para poder ter aí, de fato, uma maior proximidade aí da relação direta de trabalho com os homens, tá bom? Vamos continuar. Eu tenho aqui um outro infográficozinho. Esse é um pouco mais delicado, porque ele vai mostrar também aí a relação envolvendo a etnia branca e negra. Então, olha só, rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro. Eu tenho os brancos ainda ganhando em maioria, sobretudo homens brancos. As mulheres brancas, elas estão aí em segundo perfil. O rendimento médio de um homem negro seria inferior, inclusive, à de uma mulher branca.
E nós temos aí, numa base, de fato, um problema maior envolvendo aí a mulher negra, né? Um salário médio aí de R$ 1.000 aqui no caso do Brasil, tá bom? Bem, agora nós vamos dar continuidade, localizem no livrinho de vocês, a gente vai trabalhar aqui, a princípio, uma introdução que vai envolver migrações e a formação étnica do Brasil, tá bom? Então vamos lá, inclusive surgiram outras dúvidas também para mim depois, perguntaram novamente aí quais são os conceitos de migração. Migração, na verdade, eu vou ter aqui, sobretudo, a ideia de deslocamento. Se eu estou falando de população, então, deslocamento populacional humano, né? Então, migrações de animais também, né? Tá bom? Então, nós estamos falando de população, tá bom? População humana. Então, eu tenho aqui as migrações, é o vai e vem, o deslocamento de pessoas, né? E qual a relação eu posso estabelecer entre essas migrações e a formação étnica no Brasil? Total. Eu tenho aí uma relação total. Afinal de contas, né, nós temos aí 3 etnias que são consideradas básicas para a formação étnica do Brasil. Vamos ver já que etnias são essas. Bem, então vamos aqui diferenciar imigração de emigração. Então, imigração, eu tenho aí a entrada de habitantes, tá bom? Olha a galerinha entrando aí, né? E emigração seria, no caso, a saída de habitantes, né? A saída de pessoas, né? Então, a imigração é quem entra e a imigração é quem sai, tá bom? Muito bem, continuando então, observem aí os principais imigrantes e a formação étnica do Brasil. O Brasil é um país miscigenado. O que é que significa miscigenação? Mistura de raças. Essa mistura de raças, ela tem aí uma origem, tá bom? Portanto, essa ideia de miscigenação eu não posso esquecer. Eu vou ter aqui 3 grupos básicos. Nós vamos observar, por exemplo, brancos, e no caso dos brancos nós vamos ter, sobretudo, os portugueses, que foram os colonizadores. Nós temos aqui a população nativa, portanto, índios, tá bom? E, por último, vieram os negros para compor essa tal miscigenação brasileira. Sendo assim, eu tenho aqui o básico dessa miscigenação. O Brasil é um país que vai ter como perfil aí ser mestiço, é um país mestiço, vem de mistura. Eu vou ter aqui, por exemplo, a mistura entre um branco e um índio vai dar origem ao mameluco, tá bom? A mistura entre um branco e um negro vai dar origem a um mulato, tá bom? E eu tenho ainda a mistura entre um negro e um índio que vai dar origem a um cafuzo. Mameluco, mulato e cafuzo são, na verdade, exemplos de miscigenação, são de misturas. Então, na verdade, o Brasil por inteiro, eu tenho aí predominantemente mestiços, mas há concentrações em algumas partes do Brasil de brancos, negros e índios ainda, tá bom? Mas isso a gente vai ver em um outro momento das nossas aulas, tá? Vamos ter um momentinho agora, vamos lá para a salinha de reunião, para a gente poder tirar algumas dúvidas aí de vocês, tá bom? A atividade para casa será de estudo e leitura, vocês vão fazer leituras aí, sobretudo da parte que faz referência às migrações, tá bom? E aí na próxima aula a gente continua com os conteúdos. Agora é um momentozinho para nós tirarmos dúvidas. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê já já, vamos lá para a salinha de reunião